a gente começa a falar da sacarose, né? A sacarose, ela é o açúcar que a gente consome, tá? Esse açúcar, ele pode ser extraído, né? Os principais nutrientes, os principais alimentos ricos nesse tipo de açúcar são a cana, né? Que é de onde é extraída a maior parte do açúcar que a gente consome, e a beterraba, né? Que é um alimento também rico nesse tipo de açúcar. A grande questão em relação à sacarose, né, é o quanto ela pode estar presente na nossa alimentação, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo, né? É um açúcar que é muito utilizado na nossa alimentação, no preparo de alimentos, né? Principalmente nos alimentos que são doces, mas que a gente tem que ter um pouquinho de parcimônia na hora de consumir, porque, como a gente já falou anteriormente, qualquer nutriente no nosso organismo ele tem um limite, ele não pode estar nem em excesso e nem faltando, tá? Aqui a gente tem um gráfico de consumo médio de açúcar no mundo. Então, em relação aos países que mais consomem açúcares, né, mais consomem sacarose, especificamente no mundo, o Brasil ocupa a quarta posição enquanto maior consumidor de açúcares, tá? A gente tem um consumo desse tipo de nutriente gigante e não necessariamente na forma de açúcar puro, né? Muitas vezes ele está mascarado em alimentos que, como a gente já falou anteriormente, né, alimentos que se dizem saudáveis, se dizem melhores, né, quando comparados a refrigerantes, por exemplo, ou a outros tipos de alimentos, alimentos que não são doces, mas que vão carregar açúcar em grande quantidade, né? Então, se a gente traçar um perfil desses alimentos que são consumidos, é um dado um tanto quanto preocupante a gente ocupar uma posição tão alta, né, no consumo de alimentos cujo excesso é prejudicial. Então, assim, o consumo do brasileiro, em média, é de 16,3%, né, de calorias oriundas do açúcar, que é um dado extremamente preocupante. E por que esse excesso faz mal, né? A gente vai discutir isso melhor quando falar da regulação de glicemia no nosso organismo, mas o excesso de açúcar, ele está diretamente relacionado ao mau metabolismo, né? Ou uma perda das funções normal do metabolismo, né? Ele vai mexer com o metabolismo do fígado, né? Porque o fígado vai ser dos locais onde a glicose vai ser armazenada, não na forma de glicose, mas ele participa ativamente desse processo. Vai mexer no metabolismo do pâncreas, que é o responsável ali por regular a taxa de glicemia no nosso corpo, né? A taxa de glicose no nosso corpo. O pâncreas é quem produz dois hormônios que vão estar agindo de forma contrária para regular. Então, o excesso de açúcar vai sobrecarregar o pâncreas à medida que ele vai ter que produzir mais insulina para baixar essa glicose. Pode mexer com a saúde dos dentes, principalmente gerando processos, né, das famosas cáries, que são originadas não pelo açúcar em si, mas pela ação das bactérias que vão metabolizar os alimentos, inclusive os açúcares que ficam presentes nessa região, e é esse metabolismo da bactéria que vai produzir uma substância que corrói, né, a parte do dente, né? Então, não é o açúcar diretamente que corrói, sim a ação da bactéria em cima desse nutriente que está aqui, tá? E o cérebro, ele pode ficar dependente de açúcar, da mesma maneira que existe dependência com drogas ilícitas, né, ou até mesmo com as lícitas, como é o caso do álcool, como é o caso da nicotina, o açúcar ele causa essa sensação de prazer. Então o cérebro ele pode ficar viciado sim, né, nos alimentos que são doces. E isso tudo pode contribuir para um ganho de peso que pode evoluir para problemas mais sérios, como é o caso da diabetes, né, pode gerar obesidade, pode estar associado a uma série de processos ali que fazem mal ao organismo, tá? Como não exagerar, né? Como que a gente faz para tentar baixar um pouco esse dado aí de ocupar uma posição tão alta no ranking ali do consumo de açúcar? Muitas vezes os rótulos eles não vão trazer escrito açúcar, mas vão trazer qualquer um desses aqui, ó. Tudo isso, glicose de milho, açúcar invertido, xarope de malte, lactose, tudo isso é açúcar. Então, nem sempre ele traz com o nome original, e aí dá uma ideia de que ele não está presente, mas ele está, de forma mascarada. Alimentos que contêm grande quantidade, normalmente são os doces, mas a gente tem aqueles que nos enganam, né? Então tem que ficar atento.